Culto ao Senhor. Hoje de manhã a gente teve a nossa reunião de membros. Foi uma alegria estarmos juntos, falando sobre algo muito importante, falando sobre o significado de pertencer, amar e servir. Amém? Oro para que o Senhor faça essa mensagem para nós que estivemos aqui frutificar. Amém? Queria convidá-los para abrir no texto de Romanos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 14 ao 17. Hoje a gente vai falar sobre missão, vamos falar sobre a igreja. A missão da igreja é anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho para levar as pessoas a um relacionamento profundo e transformador com Jesus Cristo. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre missão, sobre engajamento, amém? Quem achou? Romanos capítulo 1, versículo 14, dá um aleluia. Ninguém achou, né? Não botou? A missão da igreja, preste atenção aqui, a missão da igreja nasce primeiramente a partir de corações maravilhados com o Evangelho. Quem foi alcançado pela graça do Senhor e tem percepção clara disso, simplesmente não consegue viver sem proclamá-la. Isso é quase uma regra bíblica sobre todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor. A vida deles foi transformada, principalmente na nova missão que eles recebem de proclamar o Evangelho. Amém? A gente já vai ler o texto. Primeiro eu vou fazer a introdução. Vivemos numa época que todo mundo fala sobre ter propósito, né? Ter uma grande missão de vida, buscar uma vida com significado, né? As pessoas, elas querem saber qual o motivo de acordar todos os dias, o que vai ser o combustível para que elas trabalhem, enfrentem desafios, dificuldades, né? Todo mundo quer ter uma clareza sobre qual é o sentido da vida. A gente já fez algumas reflexões sobre esse tema. E essa ideia, esse discurso está em todos os lugares. Você abre a rede social, você vê isso o tempo todo. Você olha os livros de autoajuda, você vê isso o tempo todo, acha o seu propósito, acha a sua missão, né? Acha aquilo que te motiva. Você vai para o mundo corporativo, você vê isso o tempo todo. Né? A gente tem metas e sobre metas que têm que ser alcançadas, e eles tentam motivar todos nós a alcançar essas metas, a fazer quase que o impossível acontecer para atingir os objetivos da empresa. Né? Todos nós somos cercados por essas ideias de propósito, de missão, de objetivos claros, né? E até as igrejas, elas vivenciam isso. Até nas igrejas, existe uma fala contínua sobre qual é a nossa missão, o que devemos fazer, mas, diante disso, nós também estamos diante de um grande risco. Porque falar de missão para pessoas que nunca foram impactadas pelo Evangelho, é você ter um discurso fadado ao fracasso. Fadado a não ocorrer mudanças reais de vida. Nós precisamos, primeiramente, estar profundamente impactados pela mensagem que recebemos. Então, quando isso acontece, quando o Evangelho se torna real na nossa vida, prático, se torna o poder de Deus, a missão, ela deixa de ser um peso para ser uma resposta. A missão, ela deixa de ser algo que sempre a gente se sente cobrado para ser algo que é a nossa maior motivação de vida. A gente não pode trocar a alegria de sermos missionários do Senhor, levando a mensagem para todos que precisam de salvação, pelo peso da religiosidade. Sabe, muda muito quando você vai transmitir algo que você é obrigado a fazer, enquanto você pode transmitir algo que realmente transformou a sua vida.
a Bíblia, ela nos mostra que a missão da igreja, ela não vai nascer simplesmente de estratégias, de planejamento ou vontade de fazer a igreja crescer. A missão da igreja não surge por isso. A missão da igreja, ela surge e ela consegue ser desenvolvida por pessoas que são profundamente tocadas por Jesus Cristo. Pessoas que são profundamente marcadas pela mensagem do Evangelho. Sabe, pessoas que ouviram Jesus antes dizendo, venham a mim, vocês que estão cansados, para depois ouvir Jesus dizendo, agora vão e anunciem. Antes de nos enviar, de fato, Jesus nos transforma. É exatamente isso que nós vemos na vida do apóstolo Paulo, que escreveu esse texto de hoje. Ele não falava de missão porque estava empolgado com alguma coisa transitória. Ele não falava de missão porque alguém estava pressionando ele. Não. A gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala de missão, ele se engaja na missão do Evangelho porque ele, primeiramente, foi um homem profundamente alcançado pela graça de Deus. É isso que se trata, o texto de Romanos, nesse trecho, né, do versículo 14 ao 17 do capítulo 1. Paulo, ele vai mostrar que a missão da igreja nasce do maravilhamento. Amém? Então vamos ao texto. Olha o que ele diz, sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de cultuar a Ti, de estarmos aqui usufruindo, ó Pai, do momento em que lemos a sua palavra, entendemos ela e paramos para ouvir a sua voz, para entender o que o Senhor quer falar conosco. Conduza esse momento, que o seu Espírito Santo trabalhe em meio à sua igreja, apesar de quem está ministrando, que o seu poder seja manifestado por meio dessa mensagem que é poderosa. Faça aquilo, ó Pai, que só o Senhor pode fazer, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, para entender o peso dessas palavras aqui, a gente precisa lembrar quem é que está escrevendo, né? A gente sempre fala do apóstolo Paulo aqui, toda vez que a gente vai pregar um texto do apóstolo Paulo, eu faço uma biografia dele, o pastor Braulio faz, acho que só esse ano vocês já ouviram as 3 biografias, então não precisa investir tanto tempo nisso. Mas sabemos que, antes de Paulo ser um apóstolo, ele era conhecido como Saulo de Tarso, né? Um homem religioso, profundamente zeloso na religião judaica, e ele estava convencido que o Evangelho não era uma boa notícia, era uma ameaça. Por isso, ele foi enviado, né, pelos fariseus, ele era um fariseu, para perseguir a igreja, e com isso, ele tinha autorização para prender cristãos. Ele estava ali consentindo com morte de cristãos, né, e de todos os modos que lhe era possível, ele tentou silenciar a fé. No caminho, então, para Damasco, né, uma região importante, Paulo, ele não simplesmente encontrou uma nova filosofia, um novo pensamento, ou uma nova religião, entre muitas opções. Não. Ele encontra com uma pessoa. Jesus Cristo chega diante dele. E o evangelho, então, que ele tanto odiava, foi o evangelho que ele passou a amar. A cruz que ele tanto desprezava, foi agora motivo de glória pessoal. A mensagem que ele tentou destruir, tendo isso como principal motivo da sua vida, agora é a mensagem que ele tenta impulsionar, tendo isso como principal motivo da sua vida. Olha que mudança enorme, gente. Por isso, quando Paulo escreve aos Romanos, ele não está simplesmente falando como um teórico da fé, apesar de ser um texto, um livro muito teológico, mas ele está falando como alguém que vivenciou aquilo que ele está ensinando, que experimentou daquela mensagem. Não é um discurso religioso, é um discurso de salvação, é um discurso que transforma a vida,
Não é um discurso que leva muitas regras e novas ideias. É o discurso que conduz as pessoas ao Salvador desse mundo, que é Jesus Cristo. Ele fala como alguém que foi profundamente transformado pela graça de Deus, que não consegue mais viver sem anunciar aquilo que o alcançou. Sabe, imagina você ser reconhecido por carregar uma grande mensagem. Uma grande mensagem. Sabe, as pessoas quando pensam em você, né, lembram dos momentos que teve com você, as pessoas sempre se lembram dessa grande mensagem que você carrega. Nós cristãos devemos ter essa clareza. Temos uma grande mensagem que leva a salvação para o pecador. Então, o primeiro ponto aqui acho interessante quando Paulo fala no versículo 14, como ele começa. Ele fala assim, sou devedor. Surpreendente, por que devedor? Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo, ele não está dizendo de uma obrigação de ser devedor por algo imposto pelas pessoas, mas ele está falando de uma obrigação que passou a ocorrer porque ele foi constrangido pela graça de Deus. Ele se vê tão maravilhado, tão abençoado, que simplesmente ele não pode ficar quieto. É algo tão precioso que ele não pode guardar só para si. Ao mencionar gregos e bárbaros, Paulo está falando o seguinte, ele está falando de mundos opostos, de culturas opostas, está falando de cultos e também de desprezados, está falando de pessoas influentes como de pessoas ignoradas, está falando daqueles que têm 1 milhão de pessoas no Instagram, como aqueles que têm só 10. Ele inclui todos. E o ponto é muito simples. Porque o Evangelho não pertence a um grupo específico de pessoas. Não há pessoas boas demais que não precisem do Evangelho. Não há pessoas mais demais, ruins demais, que não possam ser alcançadas pelo Evangelho. Quem foi alcançado pela graça sabe sobre isso e passa a viver com uma dívida amorosa com todos. Não escolhemos quem merece ouvir. Não vamos dividir agora, olha, não, eu só vou me dedicar a determinado tipo de pessoa e a outro não. Não, temos uma grande mensagem. E isso, como fazia com Paulo, deve nos tornar devedor de todos que precisam ouvir essa mensagem. O segundo ponto que vemos é que o Evangelho produz prontidão para a missão. Versículo 15, ele fala aqui, por isso estou disposto a pregar o Evangelho. Né? Em algumas versões, fala assim, por isso estou pronto para pregar o Evangelho. A prontidão de Paulo não nasce da autoconfiança. A prontidão de Paulo, essa convicção, essa disposição, não nasce de uma visão elevada de si mesmo. Não. Ele está pronto para anunciar o Evangelho em Roma, por exemplo, que era o centro do poder em todo o mundo. Centro do poder político, militar. Ali se valorizava a força, se valorizava a glória, se valorizava a autossuficiência. E o apóstolo Paulo chega diante dessa grande cidade, anunciando o Messias Salvador que foi crucificado, mas que ressuscitou, anunciando uma cruz romana, que naquela cruz, os preços dos nossos pecados foram pagos, e anunciando que existe salvação, mas não por méritos, não porque alguém consegue oferecer coisas para se salvar. Existe salvação, mas ela só acontece única e exclusivamente pela graça de Deus. Humanamente falando, pensa, uma mensagem, um evangelho que é o oposto do que aquele mundo valorizava, era uma mensagem fadada ao fracasso. As pessoas iam olhar, o Salvador dele morreu na cruz? Mas só pessoas ruins, fracas, desprezíveis morrem na cruz.
Mas Paulo chega com essa grande notícia, que o Salvador foi pendurado no madeiro. Paulo está pronto para confrontar aquela cultura. Paulo está pronto para ser até zombado por aquele povo, por defender essa mensagem de salvação. E isso é uma grande verdade, gente, porque quem está maravilhado com a mensagem do Evangelho, quem foi salvo por essa mensagem, não espera o cenário ideal para obedecer a Deus. Não espera o cenário ideal para anunciar a mensagem. Não esperem, tudo dar certo, para que finalmente você ouça a voz do Senhor e evangelize as pessoas ao seu redor. A missão não depende de contexto favorável. A nossa missão depende de termos um coração rendido, um coração compromissado com o Senhor. Terceiro ponto é que o apóstolo Paulo vai falar: não me envergonho do Evangelho. Ele está dizendo algo radical aqui. Por que ele não se envergonha? A gente se envergonha de coisas que nos trazem vergonha, as coisas que nos trazem fracasso, coisas que não nos trazem honra, né, de defeitos, coisas ruins, negativas. Paulo está falando: olha, eu não me envergonho. Por que eu não me envergonho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só existe um único caminho para a salvação, meus irmãos. Não é o amor, não são as boas obras, não é você tentar ser uma pessoa boa. Só existe um único caminho, e esse caminho passa por Jesus Cristo. Então é isso que o apóstolo Paulo está anunciando: não me envergonho, porque esse Evangelho é poder de Deus para a salvação. Não é simplesmente que o Evangelho tem poder, mas ele é o próprio poder. O poder não está no pregador. O poder não está na eloquência de quem fala. O poder não está na estratégia. O poder não está na aceitação cultural. O poder está na mensagem que carregamos. Por isso ela não precisa ser alterada. Por isso ela não precisa ser amenizada ou açucarada para que se torne mais aceitável. O poder da mensagem é real. Por isso temos que transmitir a mensagem do Evangelho pura e simplesmente crua. Amém? O Evangelho, de fato, traz uma notícia. Ela confronta o orgulho humano ao afirmar que todos pecaram. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos são dignos unicamente da ira de Deus. Não há um sequer que possa se livrar dessa ira, a não ser por meio de Jesus Cristo. É ofensiva porque essa mensagem do Evangelho diz que ninguém consegue se salvar, ninguém consegue construir méritos. Nós podemos apenas sermos salvos por outro alguém. A mensagem do Evangelho é ofensiva porque diz que nenhum de nós tem direito de ter acesso a Deus, de ter comunhão com Deus, porque somos pecadores. Sabe, aquela música, acho que é do Jorge Benjor, que dizia que todos, afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus. É mentira, é heresia. Somos criaturas. Mas só são filhos aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Jesus nos torna filhos de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que são parte do povo de Deus. Então, sim, é ofensiva. Porque essa mensagem diz que precisamos de reconciliação. E que essa reconciliação não acontece também pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Essa mensagem ela pode ofender, essa mensagem pode causar resistência, mas essa mensagem é o único meio de salvação. E a maior manifestação do poder de Deus, neste momento da vida humana, não é simplesmente um Deus que muda as nossas situações e circunstâncias, mas um Deus que salva pecadores. Irmãos, isso é o maior de todos os milagres. Por quê? Porque um paralítico curado pode ser curado, mas no final ir para o inferno, ser condenado eternamente.
Alguém que estava cego pode ser curado da cegueira. Isso seria algo maravilhoso? Óbvio que sim, mas ele pode ir enxergando para a condenação eterna. Né? Alguém curado de um câncer pode ser curado por Deus? Sim, lógico que pode ser curado, isso seria muito bom, mas ele pode ir lá com o corpo agora saudável e ir para a condenação eterna. Então, o maior de todos os milagres, a maior de todas as realizações, sem dúvida que é a salvação de pecadores. O Evangelho revela a justiça de Deus. O quarto ponto. Estou dizendo aqui porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui, ele está mostrando o coração da fé cristã. O coração do ser salvo, da ideia do ser salvo somente pela fé, porque a nossa justiça não é construída. A justiça de Deus só pode ser revelada. A salvação não acontece pelo nosso mérito. A salvação só é recebida pela graça. A vida cristã não começa pela fé e continua pelo esforço. A vida cristã, ela continua sendo de fé em fé. Você começa pela fé e você continua pela fé. Não é assim, olha, Jesus me salvou, agora deixa comigo, que eu sigo. Não. Toda a vida cristã continua sendo um ato de fé. Sabemos que Jesus nos reconciliou, que Ele nos sustentará até que o Senhor venha. Por isso o apóstolo está dizendo, o justo viverá pela fé. Somos salvos pela fé, vivemos pela fé, perseveramos pela fé. E uma igreja e pessoas só conseguem viver engajadas na missão de Deus quando permanecem firmadas na fé. Amém? Então, temos uma ênfase principal aqui que eu gostaria de dar. Algo que eu queria destacar como aprendizado. O Evangelho é uma mensagem que recebemos. Mas não é só uma mensagem que recebemos. O Evangelho é uma realidade que transforma a nossa vida. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Com isso, o Evangelho ele é tão poderoso que quem foi alcançado por ele passa a viver em dívida, pronto e sem vergonha alguma de proclamá-lo. Temos uma grande notícia, irmãos. Mas, às vezes, a gente se deixa ser sufocado pela cultura. A gente se deixa ser sufocado por amigos que estão perdidos, por contextos de pessoas que estão completamente mortas para Deus, que vivem sem Deus. Sentimos vergonha dessas pessoas, enquanto estamos vivendo diante de um Deus grandioso. Não há salvação numa vida próspera. Não há salvação numa carreira promissora. Não há salvação em nenhum tipo de relacionamento que você busque na sua vida. Não há salvação no dinheiro. Não há salvação nos bens materiais. Nada disso vai salvar você. Nada disso vai transformar a sua vida como o Evangelho pode fazer. A salvação está em Jesus Cristo, e isso deve encher o nosso coração de alegria, isso deve nos maravilhar. Carregamos uma grande mensagem, existe salvação para pecadores. Incrível como Deus pode não condenar todo ser humano, mas por pura graça e misericórdia, Ele resolveu salvar uma multidão de pecadores, no qual eu faço parte. Amém? Então, o Evangelho é tão poderoso que quem foi alcançado por ele passa a viver em dívida, pronto e sem vergonha de proclamá-lo. É a partir disso que precisamos refletir. Como essa verdade, como isso molda a minha vida? Como essa verdade molda a vida da nossa igreja? Sabe, é muito fácil a gente construir um clube de portas fechadas. A gente tentar construir uma igreja de pessoas que se adoram, que se dão super bem, e a gente começar a ficar satisfeito com isso.
Enquanto Deus nos colocou aqui para proclamar a mensagem para pessoas que estão perdidas, que estão carecendo de salvação. Irmãos, precisamos considerar isso em nossa vida. Primeiro ponto aqui de aplicação, queria destacar o maravilhamento com o Evangelho nos move à proclamação. Paulo, ele não está indo para Roma para anunciar porque ele estava sendo obrigado, religiosamente obrigado, mas ele estava indo por um constrangimento interior. Fala a verdade. Quantas vezes você foi impulsionado por um constrangimento interior? Impulsionado, sabe? Você vê pessoas que estão acreditando que acharão descanso nesse mundo, acharão salvação das coisas do mundo, acharão realização, propósito de vida com coisas que são temporárias. Quantas vezes a gente vê e quantas vezes você se sentiu realmente motivado a proclamar o Evangelho para ela? O Evangelho precisa ser uma verdade para o nosso coração, assim como era uma verdade para o coração do apóstolo. Irmãos, vivemos num tempo que a igreja de Jesus, que deveria estar maravilhada por Jesus, está entregando a falsas mensagens, criando falsas expectativas. O nosso foco tem sido simplesmente tentar ter uma vida melhor aqui e agora, tentar ter uma vida mais confortável, tentar ter uma vida promissora. Mas nada disso vai adiantar, nada disso vai nos realizar como sermos missionários do Senhor, cumprir a missão que o Senhor nos deu. Quando o Evangelho se torna algo comum, mais uma coisa na nossa vida, tudo se torna pesado. E a igreja é pesado, estar compromissado com os estudos é pesado, sabe? Ir num PG é pesado, falar de Jesus para outros é pesado. Não sei o que falar direito, estou nem aí. Mas quando o Evangelho nos maravilha, quando o Evangelho transforma a nossa vida cada dia, a missão se torna algo maravilhoso, a missão se torna algo natural. Sabe, você ainda tem admiração pela graça que te alcançou? Você ainda tem admiração pelo Jesus que te salvou ao custo da sua própria vida? Ou essa mensagem está se tornando apenas um pano de fundo da sua vida cristã? Você está procurando outras coisas, outras experiências. Imagina alguém que descobre, pode pular o slide. Imagina alguém que descobre uma doença muito grave, uma doença contagiosa, uma doença que está varrendo a sociedade. E essa pessoa encontra um médico, né, e esse médico diz diretamente para ela: eu conheço a cura, e você vai ser curada. Se submeta a esse tratamento. A pessoa vai lá, se submete ao tratamento, toma aqueles medicamentos, cumpre aquela rotina, e de fato ela é curada. E ao passar na frente do hospital, ela vê uma fila de pessoas aguardando vaga no hospital, pessoas que estão sofrendo do mesmo mal que ela sofria. Imagina agora essa pessoa passando em silêncio, não dizendo nada para ninguém, sendo completamente indiferente, fria, à dor alheia. Assim somos nós, que carregamos essa grande mensagem de salvação. Enquanto o mundo está morto em pecados e transgressão, enquanto as pessoas estão perdidas e tentando encontrar vida em lugares que não têm vida, nós temos a mensagem de salvação e, por muitas vezes, ficamos quietos, ficamos indiferentes. Isso é muito estranho, não é? Isso é muito frio, não é? Sabe, uma vez eu não esqueci mais dessa história, dessa ilustração do Jonathan Edwards. Imagina você vendo uma casa iniciando um incêndio. E você sabe que os pais não estão ali, mas a criança está. A criança está ali sentada no sofá, assistindo televisão, e você vai na janela e vê que o incêndio vai começar a dominar a casa. E você simplesmente fala: menininho, vem, sai daí, vamos brincar. E a criança está ali no sofá: não, quero ver meu desenho. Hoje em dia, né? Está ali: não me interrompa, né? Quero ver meu desenho.
E você está, venha, não vai vir não? Então tá bom. E a casa pegando fogo. Irmãos, quantas vezes essa não é a nossa atitude? Enquanto pessoas estão indo para a condenação eterna, enquanto as pessoas estão completamente perdidas, nós estamos quietos. Não temos sentimento de urgência. Não temos o sentimento de quebrar a porta daquela casa, pegar aquela criança no colo e salvar aquela criança daquele incêndio. Isso é estranho. Isso é frio. Isso é uma demonstração de falta de amor pelas pessoas. Muitas vezes temos essa conduta porque estamos aí cegos, tentando só ter uma vida melhor. Tentando ter só mais conforto. O Evangelho não é uma informação espiritual, mas é uma notícia que traz cura eterna. O Evangelho não é só mais uma voz que deve ecoar nesse mundo. O Evangelho é a mensagem do Senhor que deve nos maravilhar e que salva pecadores. O segundo ponto é que uma nova vida, ela exige novos propósitos. O mesmo Evangelho que salva, ele redefine as nossas prioridades. Muitos creem, mas continuam adiando a obediência. Sabia que Jesus chama todos nós, venham a mim. E Jesus também envia todos nós, ide e pregai. Não é uma opção para a gente ser ou não missionário. Não é uma opção para a gente. Vou anunciar ou não. A gente precisa ter uma leitura clara sobre isso. De que forma eu estou cumprindo a missão que Deus me deu? Muitos acreditam que simplesmente podem continuar adiando, sabe, fingindo assim, não sei se é isso. Depois eu me envolvo, depois eu sirvo, depois eu anuncio. Temos o apóstolo Paulo que ele nunca adiou. Ele simplesmente não deixou para depois, diante de todos os desafios e afrontas, ele se envolveu na missão e ele entregou a vida por Cristo para anunciar a mensagem. Terceiro ponto, uma igreja, no sentido de comunidade, no contexto de pessoas que pertencem à família de Deus. Uma igreja maravilhada é uma igreja que é inevitavelmente missionária. Estamos plantando aqui em Maricá a Igreja Reformada Mosaico. E a missão dela é anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho, para conduzir as pessoas a um profundo e transformador relacionamento com Jesus Cristo. Ser parte dessa igreja necessariamente vai fazer você ser parte dessa missão. De anunciar o Evangelho. Não é coisa do pastor. Não é coisa da galera do louvor. Não é coisa para algumas pessoas. Isso é coisa para todo crente. Somos chamados para estarmos envolvidos na missão de Deus. Quando a igreja está maravilhada, ela naturalmente transborda a graça. Como Pedro e João disseram, constrangeram Pedro e João, vocês lembram disso? Vocês não podem contar essa mensagem, não podem continuar falando. Eles falam assim, como podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos? Essa questão está diante de nós. Como podemos ficar calados se temos uma mensagem tão grandiosa e tão poderosa diante de todo o mal que vemos nesse mundo? A nossa igreja existe com essa missão. Essa missão nos conduz à proclamação do Evangelho. Proclamação para aqueles que estão perdidos, para trazerem eles das trevas para a luz, da morte para a vida, de uma vida antiga para uma nova vida. E podemos sim fazer isso juntos, de diversas maneiras. São os contatos pessoais que cada um de nós temos. São os convites que podemos fazer para as pessoas estarem na nossa igreja, frequentar os pequenos grupos. São as mensagens da nossa igreja que compartilhamos, enviamos para os nossos amigos.
Hoje temos rede social, irmãos. Que maravilha isso, a oportunidade que ninguém vai poder dizer assim, eu não evangelizava porque eu não tinha contato com muita gente. Temos as redes sociais que podem ser um canal de bênção para aquelas pessoas que estão ali atreladas à sua rede. Sabe, é importante comunicarmos a mensagem de forma geral, mas é importante também darmos uma referência. Olha, estamos na cidade de Maricá, congregamos na Igreja Reformada Mosaico, venha na nossa igreja. Vamos chamar as pessoas para perto. Vamos chamar as pessoas para compartilhar a vida. Para compartilharmos do que é ser igreja juntos, do que é pertencer a uma igreja, do que é servir uma igreja, do que é amar pessoas diferentes. A missão não é simplesmente um departamento, um ministério da igreja, não. A missão de proclamar o Evangelho é a nossa identidade. Precisamos entender isso, amém? Lembra da história da mulher samaritana? Ela encontrou com Jesus naquele poço. Jesus falou sobre a vida dela. Jesus ofereceu da água viva, que ela jamais voltaria a ter sede se experimentasse. O que ela fez, no mesmo momento, ela voltou para a cidade, contou para os outros e voltou trazendo um monte de gente. Uma mensagem que ela ouviu e que transformou a sua vida. Foi uma mensagem que transbordou na vida dela para outros. E isso trouxe efeitos. Existe um risco da gente falar do Evangelho apenas como uma teoria, como uma filosofia de vida, como mais uma religião. Olha, ele é tão religioso, né? Busca, né? Está ali dentro dos costumes da religião dele. Não, nós temos muito mais para oferecer. Nós temos salvação e vida. A mulher samaritana não fez curso, não fez faculdade teológica, não se organizou para fazer um grande evento. Ela simplesmente transbordou aquilo que viveu com Jesus. E Deus nos chama também para transbordar. Quem encontra com Jesus simplesmente não pode guardar uma boa notícia dessa só para si. Vocês concordam ou não? Amém. Amém. Concluindo, então, o apóstolo Paulo, ele não apenas acreditava no Evangelho à distância, mas o apóstolo Paulo, a gente vê pela sua história, ele se maravilhava com o Evangelho a cada dia. Essa mesma mensagem que o alcançou continua sendo o poder de Deus para a nossa salvação e para a nossa transformação diária. E é poder de Deus para todo aquele que crê. Isso é interessante, porque não temos escalas, né, daqueles que estão num patamar superior e vão experimentar do poder do Evangelho, que está num patamar inferior. Ah, cara, pelo menos você está aí, se contente com isso. Não. Todos que creem na mensagem do Evangelho serão alcançados pelo poder de Deus, serão transformados por Jesus Cristo e receberão uma nova história para ser vivida. Que Deus nos livre. Isso é uma oração sincera, uma declaração que é uma oração sincera. Que Deus nos livre de ter uma fé fria, uma fé acomodada, uma fé envergonhada, uma fé indiferente. E nesse ponto, todos nós, eu me incluo nisso, que crescemos na igreja, temos um grande risco. As meninas ali, adolescentes, alguns de vocês, né, os rapazes são adolescentes, crescemos na igreja e passamos a acostumar com essa mensagem. Né? Ah, eu sempre ouvi isso, eu sou pequeno. Sempre ouvi. Sabe? E quando a vida acontece, simplesmente existe uma grande tendência a abandonarmos tudo. Temos um grande jogador de futebol, já está em fim de carreira, mas foi um grande jogador, foi criado na igreja. E durante toda a sua carreira nunca deu testemunho de vida cristã. Nunca foi um cristão. Temos uma menina, uma grande referência aí do skate brasileiro. Iniciou a carreira dando glória a Deus. E agora, no seu auge, está entrando num relacionamento homoafetivo, renunciando àquilo que aprendeu desde criança. Por que isso acontece? Por quê?
Porque temos dados que dizem que os jovens, quando chegam na idade da faculdade, os jovens cristãos, criados na igreja, 70% deles abandonam a fé. 70% deles sofrem crises enormes de fé. Por que isso acontece? Se o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Cuidado, jovens, adolescentes, ou adultos que foram criados na igreja. A gente acostuma com a mensagem. A gente acostuma com o que é belo e passa a não mais admirar isso. Passa a não mais buscar transformação. Passa a não mais buscar relacionamento vivo e real com Jesus Cristo. Passamos a nos relacionar com Deus à distância. Passamos a entender que, essa é apenas a fé da minha mãe, a fé do meu pai, a fé da minha família. Eu nem gosto de estar ali. Não faça isso, não desperdice a sua vida. Entregue a vida a Jesus Cristo. Tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pais e mães, sejam exemplos de fé em casa. Sejam pessoas de oração. Sejam pessoas que amem as Escrituras, para que seus filhos vejam que o que você diz crer é uma verdade diária para a sua vida. Quando errar, peça perdão aos seus filhos. Quando corrigir, corrija na palavra do Senhor. Faça tudo para a glória de Deus. É o que Deus nos chama a fazer. Amém? Amém. E que nós, como igreja, nos engajemos na missão da igreja de proclamar o Evangelho. Não por pressão, não por cobrança, né? Até porque ninguém vai cobrar vocês disso, só o Senhor. Só o Senhor é bravo. Não, o Senhor vai te cobrar disso. Mas porque nós fomos profundamente transformados por essa mensagem. O Evangelho é poder de Deus para transformação e salvação de vidas. Quem é maravilhado com o Evangelho simplesmente não consegue viver sem proclamá-lo. Essa declaração, ao mesmo tempo, é um diagnóstico para a sua vida. Se você não consegue proclamar, talvez você não esteja vivendo o que Deus tem para você. Pense nisso. E busque o Senhor enquanto você pode achar. Amém? Se coloque de pé para orarmos. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela sua palavra, Pai. Nós queremos levantar um clamor aqui, para todos aqueles que estão frios, que estão mortos em sua fé, que não estão maravilhados com a mensagem do Evangelho. Pai Santo, que grande risco todos nós temos de acostumarmos com essa mensagem, de transformarmos o Evangelho, que é o poder para a salvação, em apenas uma opção religiosa. Pai Santo, não permita isso. Venha transformar cada coração aqui. Oramos, Senhor, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, que estão crescendo na igreja. Desperte o coração deles para Ti. Que eles busquem uma vida que honre a Ti sobre todas as coisas, porque uma vida que glorifique a Ti, ao Senhor, não é uma vida chata, inferior. Pelo contrário, é uma vida que vale a pena ser vivida. Que eles possam reagir às pressões da cultura, identificando um chamado que o Senhor faz para cada um deles, de como adolescentes, como jovens, serem instrumentos de redenção e salvação para aqueles que estão à sua volta. Pai Santo, venha despertar o nosso coração, venha avivar a nossa vida, porque declaramos que cremos em Ti, declaramos que cremos no Evangelho, declaramos, ó Pai, que cremos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, primeiro da nossa vida. Por isso lhe pedimos, venha nos despertar para Ti,
Revela-se, ó Pai. Abra os nossos olhos. Abra o nosso coração. Para que a gente tenha no Evangelho um motivo de maravilhamento sem igual. Para que possamos viver a vida de modo a honrar a Ti. E proclamar o Evangelho através das oportunidades que o Senhor tem nos dado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.